Bom dia, Lucas.
Peraí, peraí.
Vê se melhorou agora. Melhorou? Tá conseguindo me ouvir agora? Tá certo. O que eu estava perguntando era se vocês receberam as datas das provas. Se já foi passado para vocês o calendário de provas. Que eu saiba, começa dia 22, eu só não sei a data que termina, mas no calendário tá lá dizendo que começa dia 22 de março. Tá, deixa eu olhar aqui. 22. Segunda-feira. Então, eu gostaria que vocês me enviassem o pré-projeto de vocês no dia 26, que vai ser na sexta-feira, que vai ser no dia da nossa aula. Geralmente, a gente não marca no calendário a prova, porque nós não temos prova, né? A nossa disciplina, nós não temos prova. O que nós temos é a entrega do trabalho, né, do pré-projeto, para que eu possa entregar para a banca. Aí a banca vai fazer a correção e vou entregar para vocês novamente junto com a nota, tá bom? Mas eu vou começar a aula e depois eu volto novamente a falar dessa data, que é o tempo que eu acho que vai entrar mais aluno aqui. Certo, então, deixa eu olhar aqui, que eu havia enviado para vocês, né, os tópicos. Eu havia enviado para vocês os tópicos que nós precisaríamos agora nesse primeiro momento. Deixa eu só ver aqui. Certo, tá aqui. Então tá, só para relembrar vocês, mas isso tá no grupo, tá bom? Então nós vamos precisar agora capa, folha de rosto, sumário, né? Que foi até onde nós já falamos. Capa, folha de rosto, sumário, introdução, nós vamos ver agora, referencial teórico, justificativa, objetivos, que vai ser dividido em objetivo geral e objetivo específico, a metodologia que vocês vão utilizar, o cronograma, né, que vocês têm que se organizar para saber como vai ficar essa questão da pesquisa, como vocês vão fazer para alcançar a metodologia, o tempo, tudo mais, e as referências que vocês irão utilizar, tá certo? Então é isso que nós vamos precisar agora para entregar para a banca, tá? No final da aula a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Bom, então vamos começar. A introdução, né? Como eu acho que nós já havíamos comentado sobre isso, a introdução é um resumo expandido, né? Que aí você pode colocar mais informações sobre aquilo que você está falando, né? Então, ela deve conter informações relevantes sobre o período histórico que foi descoberto, ou a importância daquilo, a relação do seu tema com outros estudos, né? Um pouquinho até da justificativa quando você for colocar o porquê de fazer essa pesquisa. Então, na introdução, você vai conseguir fazer com que o leitor ele saiba um pouco a mais sobre aquilo que você está falando, né? Então, você vai conduzir o leitor a ter uma visão geral ali do seu trabalho, vendo onde começou, quando começou, se o seu trabalho for relacionado à saúde, no sentido de saúde e doença, quais são os sintomas, se tem tratamento, se tem prevenção, né? Então, tudo isso você vai conseguir mostrar ali para o leitor, para ele se situar no que você vai começar a falar no seu referencial teórico. Então, como nós já havíamos dito antes, a apresentação do tema ela vai começar no primeiro e no segundo parágrafo, que é onde você vai falar um pouquinho sobre o que você está falando de maneira geral. Vamos dizer que a gente pode colocar que no primeiro e no segundo parágrafo você vai falar o que é, né? Então, o que é aquilo que eu estou pesquisando, tá certo? Se você vai falar, por exemplo, o Lucas vai falar sobre o vírus dengue.
Então, ele primeiro vai falar quando ele foi descoberto, onde ele foi descoberto, quais são os sintomas, quais são as causas, né? Ele vai mostrar o que é, qual é a família, o gênero, quais são os tipos que existem. Tudo isso nós vamos colocar no primeiro e no segundo parágrafo, tá? Sempre conceituando o tema, né? A gente deve começar com palavras simples, né? Não precisa a gente utilizar palavras rebuscadas, onde o nosso leitor ele vai ter uma dificuldade de entender o que a gente está falando, tá bom? Então, quanto mais simples você for e mais direto você for no seu trabalho, melhor ainda. Mas se você quer colocar uma palavra diferente, algo diferente, um termo diferente, você pode colocar. Só que você tem que deixar claro o que significa, tá certo? Na introdução também nós vamos expor o resumo do o objetivo do estudo, né? Como eu vou alcançar aquele objetivo, que é através dos meus métodos, os resultados que eu vou esperar e a minha conclusão, tá bom? Só que aqui na nossa introdução, nós não vamos colocar conclusão, tá bom? Aqui no pré-projeto, nós não vamos colocar conclusão. Por quê? Porque é um pré-projeto, tá bom? Não está finalizado. Ele ainda vai para análise da banca. Então, nós vamos colocar somente até resultados esperados. Bom, em relação ao referencial teórico. No referencial teórico, eu já vou poder esmiuçar, desmembrar muitas outras informações que eu não havia colocado ainda, nem no meu resumo e nem na minha introdução. Então, é uma subseção muito importante, né? E eu vou conseguir colocar muito mais informações acerca daquele meu tema, né? Para onde se quer ir, quais são os resultados que eu posso atingir com aquela minha pesquisa, quais são as limitações da minha pesquisa, tá bom? Então, é importante a gente lembrar, né, daquelas perguntas que nós falamos, o que eu quero alcançar com esse objetivo, né? Onde a minha pesquisa vai conseguir ajudar a comunidade científica ou a comunidade de uma forma geral, tá bom? Ele deve ser um tema onde eu consiga realizar minha pesquisa, tá? Até que nós falamos que eu não tenho como eu fazer uma pesquisa sobre algo muito difícil, muito complicado, que requer muito tempo, que requer um custo, né, financeiro ali para que eu obtenha aquele resultado. Então, eu tenho que trabalhar dentro da minha possibilidade, tá bom? Então, essa minha relação, né, com a escolha do tema, perdão, e o sucesso da minha pesquisa, ela está diretamente ligada. Por quê? Eu preciso entender do que eu estou falando, eu preciso buscar mais assuntos dentro daquele tema que eu escolhi, para eu poder dar continuidade na minha pesquisa, para poder a pesquisa ter um andamento correto, tá bom? Então, é muito importante isso. Eu preciso também delimitar a minha metodologia. Eu vou trabalhar com estudo de campo, certo? Então, na minha metodologia, eu preciso delimitar o que eu vou fazer. Eu vou coletar amostras? Eu vou coletar amostras. Amostras de quê? Né? Em quais condições? Onde eu vou fazer essa coleta? Onde serão armazenadas? Como essas amostras serão processadas? Tá? Então, tudo isso eu vou colocar na minha metodologia. Então, eu vou descrever de forma minuciosa o que eu vou fazer e onde eu vou fazer, né? Que é o material que eu vou utilizar. Vamos imaginar que eu vou utilizar material de secreção vaginal para fazer uma investigação de microbiota, de alteração da microbiota. Tá. De que ano a que ano serão essas amostras? Como eu vou fazer para coletar essas amostras? Onde elas serão armazenadas? Tem uma idade de mulheres que eu vou fazer essa coleta? Em quais situações essas mulheres serão, né, coletadas? Certo, esse é o meu material. Após isso, eu vou falar qual é o método que eu vou utilizar para analisar essas amostras. Por conta disso, é material e métodos, porque o meu material é só um, certo? Fiquem atentos a isso, que geralmente os alunos colocam materiais e métodos. Só que a gente trabalha com um tipo de material
Não importa se você vai coletar 100 amostras, o material é o mesmo, tá bom? Então, nós trabalhamos com material e métodos. O método de análise é através da secreção a fresco. Não, o método de análise é através da coloração de grã. Então, esse é o método que eu vou analisar o meu material, tá certo? Então, eu vou colocar de forma minuciosa. E aqueles questionamentos que nós havíamos falado na aula anterior, né? A minha pesquisa, ela é factível, ela é interessante, é inovadora, né? Além de tudo isso, eu tenho que envolver a ética, tem relevância. Então, tudo isso eu tenho que ter claro na minha cabeça, tá bom? Os objetivos. Quais são os objetivos que eu quero alcançar? Né? Quais são os objetivos esperados com a minha pesquisa? Então, nós dividimos os objetivos em duas partes, onde nós temos objetivo geral e objetivo específico, tá bom? Onde o objetivo geral, ele vai apresentar um contexto maior, então ele vai ser mais abrangente relacionado à investigação que nós estamos propondo, tá bom? Então, no objetivo geral, eu vou mostrar o que eu quero alcançar, tá bom? O que fundamentou e como eu quero alcançar aquele meu objetivo no estudo. Então, normalmente, ali é a síntese do problema. Então, é o questionamento maior do que eu quero fazer. E os objetivos específicos, falando de uma forma mais clara, eles vão me dar o suporte para eu alcançar o meu objetivo geral. Então, como é o meu objetivo geral? O meu objetivo geral é verificar a eficácia da vacina, vamos formular um objetivo aqui. Verificar a eficácia da vacina de rotavírus entre crianças menores de 5 anos de idade em Belém, Pará, no período de 2010 a 2021. Esse é o meu objetivo geral. O meu objetivo específico, ele vai me dar o suporte para eu alcançar esse objetivo geral. Então, o objetivo específico seria mais ou menos assim. Investigar, através de análise molecular, alterações genéticas presentes nas amostras coletadas no período de estudo. Esse é o primeiro objetivo específico. Segundo objetivo específico, correlacionar os sintomas aos sinais clínicos das crianças que foram vacinadas. Esse é o segundo objetivo específico. O terceiro objetivo específico poderia ser visualizar ou demonstrar, né, o perfil, o panorama de vacinação contra rotavírus em crianças menores de 5 anos em Belém, Pará, Brasil. Então, com esses 3 objetivos específicos, eu consigo responder o meu objetivo maior, certo? Então, o objetivo específico vai me proporcionar, né, através de um detalhe mais minucioso, né, o que eu vou estudar e os limites do que eu vou estudar. E depois eu até posso utilizar alguma coisa da metodologia nele, como eu mostrei para vocês. Então, eu vou analisar alterações genéticas lá naquelas amostras, naquelas cepas de rotavírus que foram coletadas de crianças. Então, eu queria que ficasse bem claro isso na cabeça de vocês. O objetivo geral apresenta um contexto geral da problemática, e o objetivo específico, geralmente, eu posso utilizar algum item metodológico para tentar responder o meu objetivo geral. Vou dar um outro exemplo. Alguém aqui que vai fazer uma pesquisa sobre revisão bibliográfica, certo? Então, o aluno vai fazer uma pesquisa sobre revisão bibliográfica, a Laís, por exemplo, que vai fazer sobre a vitamina B12, né? Essa correlação entre a carência de vitamina B12 e deficiências neurológicas. Esse é o objetivo geral dela. Como ela vai fazer isso? Então, ela vai pesquisar através de literaturas, correlacionar os achados na literatura, né? Onde mostram a carência de vitamina B12 e as principais alterações neurológicas, né? Como essas pessoas, quais são os diagnósticos que podem indicar
que essas alterações da vitamina B12, essa carência da vitamina B12, pode levar ao aparecimento de doenças neurológicas, mostrar estudos, né, apresentar estudos que correlacionem essas alterações com doenças neurológicas. Então, todos esses meus objetivos específicos vão me auxiliar na minha resposta em relação ao meu objetivo geral, tá? Vocês estão entendendo qual é a diferença entre objetivo específico e objetivo geral? Eu preciso que vocês entendam para que vocês possam escrever o trabalho de vocês, tá bom? Então, se vocês não me perguntarem, eu parto do princípio que vocês estão entendendo, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem escrever, podem ficar à vontade. Então, como nós vamos começar a escrever os nossos objetivos? Primeiramente de tudo, nós temos que saber que o objetivo ele vai começar com um verbo, tá? Um verbo no infinitivo. E esse verbo, ele deve fazer você pensar, amarrar aquela sua ideia a uma mensuração. Então, você vai mostrar o que você vai fazer através desse verbo no infinitivo. Lembrem-se, isso é muito importante. Os nossos objetivos começam com verbos, tá bom? Não esqueçam disso. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de verbos que a gente pode utilizar para começar a escrever os nossos objetivos. Então, eu posso começar utilizando ali algum verbo para determinar alguma coisa. Então, eu posso utilizar o apontar, definir, inscrever, registrar, relatar, certo? Então, ele sempre vai começar com um verbo infinitivo. De compreensão, descrever, né? Descrever quais os principais sintomas relacionados à carência de vitamina B12, né? Eu posso fazer assim. Ou então, no caso lá, do nosso colega que vai fazer sobre a biossegurança, descrever quais são as principais implicações para o profissional que não utiliza de forma adequada os métodos de biossegurança, tá bom? Então, localizar quais são as áreas mais afetadas, vamos dizer assim, quais são as áreas de praias mais afetadas por tais micro-organismos. Tá? Eu posso também utilizar verbos de aplicação, demonstrar, empregar, manipular, praticar, traçar, analisar. Né? Então, eu posso utilizar vários verbos para eu começar a fazer o meu objetivo. O importante é que vocês lembrem-se que sempre, não importa se está no pré-projeto, não importa se está no projeto final, mas o objetivo, ele sempre vai começar com o verbo. Tá? Por quê? Porque ele está mostrando qual é a sua ação, o que você vai fazer, tá bom? Bom, em relação à justificativa, o que é a justificativa? Então, a justificativa é onde tu vais expor o motivo real de tu querer fazer aquela pesquisa. Então, na justificativa é onde eu vou sensibilizar, podemos dizer assim, o leitor da minha pesquisa para mostrar a real importância dela, tá bom? Então, é uma estratégia que nós vamos utilizar para mostrar todos os entrames ali, tá? Então, por que é importante eu fazer uma pesquisa relacionada à biossegurança em profissionais, né, da área da saúde? Porque o número de profissionais relacionados à área da saúde que estão trabalhando com a parte de estética vem crescendo, né? E nós temos diversas patologias que podem ser, diversas doenças que podem ser adquiridas através de objetos perfurocortantes. Por conta disso, é importante que nós tenhamos a real ciência do cenário, né, de biossegurança entre profissionais da área da saúde que trabalham com a estética. Então, aqui eu estou mostrando por que é importante eu trabalhar com esse tema, tá? Então, é um argumento. Aqui eu vou trabalhar o meu poder de argumento. Mas eu vou tirar tudo o que eu acho da minha cabeça? Não. Na justificativa, nós vamos trabalhar com autores que já fizeram algo relacionado àquele tema e já viram que é importante, ou mostrar também que não temos tantos
trabalhos relacionados àquele tema, o que torna o trabalho muito mais importante de ser estudado, né? Já que nós não temos uma clareza relacionada àquele cenário que nós queremos trabalhar, tá? Então, a justificativa, ela é o argumento que vai obrigar o leitor, né, a ir junto contigo nessa ideia de o porquê o teu trabalho é importante, tá? Então, aqui você tem que deixar claro, né, o porquê da sua proposta, né, como a sua proposta ela vai melhorar aquele cenário ali atual, como é que o resultado da sua pesquisa vai trazer algum benefício para a comunidade, tá? Como é? De que forma a sua pesquisa científica vai trazer algo benéfico? Como essa resposta vai trazer algo benéfico? Tá? Então, aqui a gente fala que na justificativa nós devemos responder palavras-chave, né? Então, de onde nasceu a ideia do projeto? Né? A biossegurança ela é tida desde os anos tal. A vitamina B12 ela é conhecida por tais benefícios, por conta disso é importante eu estudar. Tá? Por que ele foi proposto? Quais os principais problemas que o projeto pretende ajudar e resolver? Tá? Por que esse projeto é importante? Né? Como a gente já falou, a comunidade acadêmica, o que ela vai ganhar com a resposta do seu projeto? Tá? O seu projeto ele é inovador, ele vai apresentar um diferencial. Em qual sentido eu posso apresentar, mostrar que o meu projeto ele tem um diferencial? Simplesmente quando eu pego um tema que ainda não está bem elucidado na minha região e eu me proponho a responder aquele tema. Ah, mas só que muitas pessoas já falam sobre esse tema em outras regiões, fora do estado, né, no exterior. Sim, certo, tudo bem. Mas nós temos esse tema relacionado à nossa pesquisa aqui na minha região. Eu sei o porquê a biossegurança entre profissionais da área da saúde é importante aqui na minha região. Eu tenho algum dado sobre isso? Não, eu não tenho. Então, eu tenho um projeto inovador e um projeto que tem um diferencial, tá certo? Então, na justificativa, eu vou ter o porquê daquele projeto ser aceito, do porquê aquele projeto ser desenvolvido. Notem, o trabalho de vocês no pré-projeto vai se dar em torno da justificativa. O pré-projeto é super importante para que você dê continuidade lá no 8º semestre. E para que você dê continuidade lá no 8º semestre, você vai ter que convencer a banca que o seu projeto deve ser realizado. E onde nós vamos fazer isso? Através da nossa justificativa. Tá certo? Então, caprichem na justificativa. Peguem estudos atuais, peguem estudos um pouco antigos e mostrem o cenário que está acontecendo aquilo na sua justificativa. Tá bom? Bom, em relação ao material e métodos, certo? O material e métodos, ele sempre vai ser utilizado no futuro. Por quê? Porque nós estamos trabalhando no pré-projeto. Então, é algo que eu vou fazer. Aí, se você me falar, professora, mas eu já tenho a minha pesquisa em andamento, já realizei vários métodos relacionados à minha pesquisa, já tenho até alguns resultados. Tudo bem, não tem problema. Porém, você tem que colocar no futuro, porque o seu projeto ainda não foi aprovado. Então, ainda é um pré-projeto. Não esqueçam disso. Usar o tempo verbal em material e métodos sempre no futuro, tá bom? Então, nós vamos escrever em forma de tópicos, porque eles serão menos cansativos. Qual é o material que você vai utilizar? Certo. Material e métodos. Material. Então, o material que eu vou utilizar é esse. Onde eu vou coletar os dados, sejam amostras biológicas, ou sejam não amostras, ou sejam dados da literatura, né? Quais são as bases de dados que eu vou fazer essa coleta? Quais são os sites de busca que eu vou fazer essa coleta? Qual o ano que eu delimitei para fazer essa coleta? Né? Eu vou utilizar somente artigos em português, artigos em inglês também, artigos completos. Então, tudo isso eu vou colocar ali no meu material. Tá? Então, se eu conseguir, eu posso também utilizar um fluxograma. O fluxograma ele é ideal para mostrar tudo o que você está fazendo ali na sua pesquisa.
Então, para quem vai fazer uma pesquisa de revisão bibliográfica, geralmente utilizamos um fluxograma. Serão investigados nas bases de dados tantos artigos. O que eu vou fazer depois dessa investigação? Vou separá-los por ano, né? Vou separá-los por importância. Quais são os meus critérios de inclusão e de exclusão que serão utilizados? De acordo, eu achei 5.000 artigos, mas quando eu submeti eles ao meu critério de inclusão e de exclusão, sobraram só 300 artigos. Desses 300 artigos, o que eu vou fazer com ele? Vou trabalhar com estatística? Vou montar uma tabela? Vou criar? O que eu vou fazer com o meu dado? O que eu vou fazer com o que eu encontrei? Tá bom? Então, eu posso, ao invés de só colocar um texto muito grande, eu posso fazer um fluxograma apresentando ali ao leitor uma forma mais simples de interpretar o meu material e métodos. Tá? A mesma coisa que nós vamos utilizar aqui quando nós formos expor o nosso resultado. Se eu escrever o texto, né, falando sobre o que eu vou fazer, eu não posso colocar a mesma coisa lá no meu fluxograma. O fluxograma é como se eu estivesse utilizando um detalhamento do que eu vou fazer. Lá no meu texto, eu coloquei que eu irei trabalhar com artigos de tais bases de dados, certo? Mas, lá no meu fluxograma, eu posso mostrar quais são as bases de dados, quantos artigos são. Eu posso até colocar lá no meu texto. Todos os artigos serão submetidos ao critério de inclusão e exclusão. E lá no meu fluxograma, eu colocar quais são os meus critérios de inclusão e exclusão, certo? Então, sempre que eu vou utilizar um gráfico, uma tabela, um quadro, eu tenho que ficar atenta para não repetir o que eu utilizei lá no texto. Tá? Eu não preciso colocar nomes das instituições onde eu vou trabalhar. No caso, se o trabalho de pesquisa for pesquisa de campo, eu vou trabalhar com amostras do laboratório X de Belém. Eu não preciso colocar o nome dele, até porque isso pode gerar um processo, né? Geralmente a gente não tem uma resposta legal com a nossa investigação, então é legal que a gente coloque. A gente pode fazer o quê? Colocar os agradecimentos, se o local que você fez o seu estudo concordar, tá bom? Então, sempre tem que ter ali um acordo prévio, certo? Do que nós vamos fazer. Aqui, nós temos que utilizar siglas mais fácil para que nós consigamos entender, memorizar, né? Como aproximadamente, que já é uma sigla reconhecida internacionalmente, e eu posso reduzir ali aquela palavra, certo? Então, eu tenho que buscar utilizar palavras que já são conhecidas internacionalmente, nacionalmente, tá bom? O nosso cronograma, ele é muito importante, porque ele é a forma de organizar o nosso trabalho. Então, através do cronograma, eu organizo o trabalho que eu estou fazendo. Todo mundo aqui já tem a sua dupla, o seu trio? Todo mundo aqui já escolheu a sua dupla e o seu trio? Ou o seu trio para fazer o trabalho? Sim, né? Certo. Então, o cronograma é uma forma de você se organizar com o seu colega. Bom dia, Giovana. Para melhor fazer o seu trabalho, tá bom? Já fizeram algum trabalho onde tiveram que criar um cronograma? Não, nunca fizeram, né? Certo. Então, bom, o cronograma, ele nada mais é do que o passo a passo, né? Ele vai demonstrar o passo a passo sobre o que você vai fazer até a conclusão, até a entrega do seu trabalho para a banca, tá? Então, no cronograma nós vamos colocar quais são as atividades que nós vamos fazer.
Quais são os recursos que nós vamos utilizar, né, ali no nosso trabalho, tá? Então, primeiramente, eu tenho que definir o que eu vou fazer no meu projeto. É uma revisão de literatura? É um trabalho de campo? É um trabalho experimental? O que eu vou fazer, certo? Então, isso é a definição do escopo do projeto. Eu vou determinar o que vai ser feito. Esse é o primeiro passo básico. Depois, eu posso elaborar a minha estrutura analítica, né? Quais são as tarefas que eu preciso executar para que meu projeto tenha andamento, tá? Quais são dessas tarefas, todas essas tarefas que eu vou precisar executar? Revisão bibliográfica, análise de métodos, criar escrita do projeto, submissão à banca, correção. Quais são as tarefas onde eu vou levar menos tempo para realizar, né? Quais são as tarefas mais fáceis de serem gerenciadas? Revisão bibliográfica é uma tarefa mais fácil? Sim, creio eu que seja a tarefa que nós vamos dar início à escrita do projeto, tá? Então, eu vou dividir o meu cronograma, né? Vou escrever num papel tudo que eu tenho que fazer para o meu projeto sair ali, né? Para o meu projeto ter um andamento. E depois, dentre essas tarefas, eu vou separar, na verdade, quais são as tarefas mais fáceis e rápidas e quais são as tarefas mais difíceis e demoradas, porque assim eu consigo me organizar melhor. Então, eu vou separar essas atividades de forma de nível macro, né? E até a categoria micro, tá bom? O que vai me exigir mais, o que vai me exigir menos, o que vai levar mais tempo, o que vai levar menos tempo para ser executado. E eu vou incluindo isso em uma listagem e colocando mais ou menos, aproximadamente, o tempo que eu vou levar para fazer cada uma dessas atividades que eu fiz a estruturação do meu trabalho, certo? Então, aí o que eu fiz? Eu já montei o escopo do meu projeto, né? Eu já tenho em mente ali o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma revisão bibliográfica, né? Ou se eu vou fazer um trabalho de campo ou um trabalho científico, eu já sei o que eu estou querendo fazer, certo? O segundo passo, organizar, né, em categorias o que eu vou precisar fazer. Das coisas mais fáceis às coisas mais difíceis, tá? Do que leva mais tempo ao que leva menos tempo. E o terceiro passo, então, é eu fazer uma listagem, né, separando o que eu vou fazer, tá bom? Então, eu vou identificar, né, qual é a interdependência delas. O que isso significa? Certo. A minha primeira proposta do meu cronograma é fazer a revisão bibliográfica. A partir do momento que eu faço a minha revisão bibliográfica, aí sim eu começo a fazer a escrita do projeto, né? Porque sem a revisão bibliográfica eu não consigo escrever. Então, elas interdependem uma da outra, certo? Para eu estipular os meus objetivos, eu preciso também da minha revisão bibliográfica. Então, elas interdependem uma da outra. Eu preciso finalizar uma para que eu comece a finalizar a outra. Bom, outra coisa, a coleta de dados. Certo, vou fazer a minha revisão bibliográfica, vou elaborar o projeto e vou começar a minha coleta de dados, certo? Então, eu tenho que saber por onde eu vou começar e como eu vou começar essa coleta de dados. Quanto tempo eu preciso para fazer essa coleta de dados? Então, tudo isso eu vou colocar ali no meu cronograma. Estimando sempre o tempo. Por isso que o cronograma ele pode ser dividido em períodos. Então, o nosso cronograma do nosso pré-projeto, ele vai de janeiro a junho. Então, esse é o período que eu tenho para finalizar o meu pré-projeto. Então, em junho, eu vou colocar aqui a entrega da versão final para a banca, certo? Então, é o período que eu vou produzir o meu pré-projeto. Eu vou determinar também, né, ali entre eu e o meu grupo, a minha dupla, o que cada um vai fazer e quanto de tempo cada um vai gastar fazendo cada tarefa. Porque assim eu consigo me organizar melhor, certo?
Então, eu também tenho que considerar os intervalos entre uma atividade e outra. Isso vai fazer com que a minha equipe se organize melhor e não tenha imprevisto. Então, eu não posso colocar que no mês de fevereiro eu comecei a minha revisão bibliográfica e uma semana depois eu vou começar a minha coleta de dados. Não, eu posso colocar que no mês de fevereiro eu dei início à minha revisão bibliográfica, né? No mês de março, eu posso colocar que eu comecei a escrever o projeto, ainda em março, comecei a fazer a coleta de dados, então eu tenho que saber o tempo em que cada um vai precisar, para que a banca não fale, olha, mas aqui você colocou que em março você já estaria com o projeto pronto. Só que aqui o que você entregou para a gente não é o que está aparecendo, não é o que está mostrando, né? Então, a gente tem que ter um cuidado ali de delimitar o tempo que a gente vai precisar. E agora eu vou construir. Fiz o levantamento de tudo que eu vou precisar, do tempo, do que era mais difícil, do que era mais fácil, e agora eu vou começar a construir o meu cronograma. Então, eu posso utilizar alguns gráficos, eu posso fazer até no Excel, posso fazer no Word. O cronograma nada mais é do que uma planilha, uma tabela também, né? Onde eu posso colocar ali tudo o que eu vou fazer, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo de cronograma de atividades, certo? Então, aqui qual é o primeiro passo que essa pessoa vai fazer? Reformulação do projeto, certo? Leitura da bibliografia. Depois ela vai fazer a coleta de dados no campo, tá certo? Me dei só... Oi, bom dia. Isso. Ah, tá bom, Eduardo. Eu já falo com você, tá? Já vou te retornar, tá bom? Tá bom. Assim que eu encerrar aqui, eu já dou uma resposta para você, tá bom? Rapidinho. Então, tá bom. Bom, gente, voltando aqui. Então, ele vai fazer a análise de dados, elaborar o sumário provisório, só que isso aqui é só um exemplo, nós não vamos fazer desse jeito, tá bom? Redação da primeira versão do texto, revisão do texto, redação definitiva e a defesa. Isso aqui é um cronograma da entrega de um projeto feito já. Notem que ele separou aqui por meses, então ele vai levar um ano para a formulação do projeto dele. O que nós vamos fazer aqui é começar de fevereiro a junho. Então, é isso que nós vamos entregar para a banca, o cronograma do nosso pré-projeto. Tá? E aqui tem uma outra forma de apresentar, né, o cronograma. Então, aqui, levantamento de dados, né, que a gente pode fazer de revisão bibliográfica, tá? Montagem do projeto, que a gente pode fazer escrita do projeto. Esse tratamento de dados, né, que é como é que a gente vai utilizar, como é que a gente vai fazer. Elaboração do relatório, revisão do texto. Então, cada um você tem formas diferentes, né, de apresentar aquele trabalho, até a entrega final para a banca. Vocês conseguiram entender o que é um cronograma? Como é feito o cronograma? Olha, aqui outro tipo de cronograma, tá? Cronograma do projeto, indicar criteriosamente as principais etapas para o desenvolvimento do projeto. Revisão bibliográfica, discussão teórica, localização e identificação das fontes, determinação das categorias, análise e interpretação, redação da monografia, revisão da redação e divulgação dos resultados, tá? Vocês acham que vocês conseguem já fazer um cronograma de atividade do projeto de vocês? Certo, então, tá, Giovana está dizendo que sim, que ela acha que sim. Aí vocês me perguntam, mas professora, ainda está um pouco confuso na minha cabeça, como é que eu vou fazer
Isso. Como é que eu vou fazer para escrever o cronograma referente ao meu trabalho? Então, o que eu indico para vocês? Vocês podem pegar trabalhos parecidos, né, TCCs parecidos com o trabalho de vocês, tanto é que vocês vão se basear nos tópicos que foram escolhidos e olhar, observar como foi feito o cronograma. Mas, o que eu indico para vocês? Geralmente, a gente começa primeiro a falar sobre a revisão bibliográfica, né? Então, primeiramente, eu vou fazer a minha revisão bibliográfica. Depois, o que eu posso fazer? Eu vou fazer pode até ser a minha discussão teórica ou formulação do projeto, né? Terceiro, o que eu posso fazer ali? Formulação dos objetivos, tá? O que vai guiar vocês? O tema de vocês e o professor. O que o orientador ele vai solicitar para você fazer como cronograma, tá bom? Porque isso aqui são particularidades do projeto de vocês. Eu não tenho como dar para vocês uma fórmula que possa ser aplicada em todos os tipos de projeto. Não, tá? Isso vai de acordo com cada projeto. Então, o orientador de vocês vai guiá-los, né, da melhor forma para que o cronograma de vocês ele se adeque ao trabalho de vocês. Tá bom? Então, é só para mostrar para vocês como a gente faz o cronograma. Então, eu posso colocar através de números, identificação do tempo, ou através do nome. Então, janeiro, fevereiro, tá? Eu posso colocar dessa forma, que será a nossa forma de colocar. Então, nós vamos colocar de fevereiro a junho, né? Essa produção do nosso pré-projeto. Onde junho será a entrega final do pré-projeto para a banca. Isso não vai mudar nos trabalhos, tá certo? Então, em fevereiro eu comecei a minha revisão bibliográfica, independente se eu vou fazer trabalho de campo, trabalho experimental, eu sempre começo com a minha revisão bibliográfica. Então, isso sim se encaixa em todos os projetos. Primeiro, revisão bibliográfica e, por último, elaboração, entrega da versão final do pré-projeto para a banca. Isso terá em todos os projetos, em todos os cronogramas, tá bom? Bom, esses são os cronogramas que a gente pode utilizar para apresentar a banca no trabalho escrito. No final do semestre, nós vamos fazer a nossa defesa do pré-projeto, tá? Então, agora, eu não quero que vocês se preocupem com a apresentação do projeto. O que é importante a gente fazer agora? A escrita do pré-projeto, tá? Por isso que eu não vou colocar para vocês apresentarem nada. Porque vocês ainda estão se habituando com o tema, vocês ainda estão pesquisando sobre o tema, vocês ainda vão formular, né, aquele projeto de vocês, exceto algumas pessoas que já têm um projeto em andamento, mas eu quero que vocês se dediquem à escrita nesse primeiro momento. Então, eu não quero que vocês se preocupem com a apresentação. Porém, para a verificação final, né, para a segunda verificação, nós vamos ter a apresentação do nosso projeto, tá bom? Então, não esqueçam disso. Na apresentação final, lá para junho, eu acho, né, final de maio, junho, nós vamos ter as apresentações do pré-projeto para a banca, certo? Então, nesse primeiro momento, a banca vai pegar o seu pré-projeto, colocar as considerações, falar o que você pode melhorar, o que você tem que mudar, o que ela não concorda. Eles podem também sugerir alguma ideia para os seus objetivos, para o material e métodos, e vocês vão fazer a adequação do que a banca pediu, para que no momento em que eles peguem a segunda versão, né, eles consigam observar, perceber que você mudou o seu projeto. Isso também é interessante na hora de escolher a banca, tá bom? Pensem em uma banca onde ao menos um professor seja da área de conhecimento que você está trabalhando, tá certo? Aí o outro professor ele é um leitor de fora do contexto. Então você vai ter muitas também ideias do que você pode melhorar em relação ao leitor que não conhece aquele cenário que você está apresentando, tá bom? Mas pelo menos um integrante da banca é indicado que ele saiba ali da sua temática, tá certo? Todo mundo já escolheu a banca?
Vocês já escolheram a banca de vocês? Josiane já escolheu a tua banca? Ana Beatriz já escolheu a banca? Ana Laura já escolheu a banca? Falem comigo, gente. Falem comigo, participem da aula. Eu preciso saber se vocês estão participando. Minha banca tá ok. Tá ok, tudo certo. A Laura já escolheu a banca dela. Então é importante, tem alguns alunos agora no 8º semestre que eles querem trocar a banca. Mas quando você fica com a mesma banca, o professor ele consegue acompanhar a evolução no seu trabalho. Como eu expliquei na primeira vez, o TCC ele é o trabalho mais importante do curso, né? Você passa 4 anos para entregar um trabalho que é o mais importante. Então, escolham pessoas que possam contribuir com o trabalho de vocês. Tá? O professor ele não quer prejudicar vocês, pelo contrário, ele vai analisar o trabalho e vai colocar as melhores observações para que o seu trabalho fique melhor. Então, não tomem, não levem para o lado pessoal. Né? Muitas vezes a gente escreve algo e na nossa cabeça está muito legal, tá perfeito. Só que quando uma pessoa que tem um olhar de fora, ela vai pegar o nosso trabalho, ela percebe que o que a gente escreveu não está muito correlacionado, né, ao que a gente quer apresentar. A gente poderia retirar algumas informações e acrescentar outras informações. Então, tá certo. O que pode acontecer também? Às vezes um professor ele é muito metódico e ele quer que a gente escreva do jeito que ele quer. Isso a gente nem leva muito em consideração, porque a gente sabe que nós estamos falando da mesma coisa que ele está falando. Mas tem professores que realmente eles colocam ali observações pertinentes, observações importantes que vão melhorar o nosso trabalho. Tá bom? Digo isso por experiência própria, né? Então, muitas vezes eu chegava lá com a minha orientadora, achava que eu tinha escrito, e dava para publicar na Nature, né? E ela só riscava ali dizendo que não estava legal, e eu tinha que reescrever. Tá? E eu sabia que aquilo era para o meu melhor. Então, estejam cientes que não tem por que relacionar o lado pessoal com o lado profissional. Tá? Quanto mais a banca colocar de observações no seu trabalho, mais você consegue perceber que aquela banca está levando o seu trabalho a sério. Tá? Mas você consegue perceber que aquele professor que você escolheu, ele está empenhado em te ajudar a melhorar. Tá bom? Certo. Então, essa forma de organização de cronograma, nós utilizamos mais para as apresentações. Tá? Então, eu posso colocar o meu cronograma de atividades quando eu for apresentar o meu pré-projeto para a banca, né, em forma de slide, de uma forma mais simples, mais descontraída. Mas as outras formas é como eu vou apresentar o meu cronograma para a banca, tá? Ali na forma escrita do trabalho. Então, aqui eu coloquei algum exemplo para vocês e eu vou deixar para falar sobre a organização do slide depois dessa primeira verificação, tá bom? Bom, até aqui, tudo que eu já falei é como a gente vai montar o nosso pré-projeto. Alguém tem alguma dúvida em relação a algum tópico desse que a gente viu até agora? Do cronograma, certo, Giovana? O que você vai fazer? Você vai montar, né, o seu trabalho, tá bom? E depois você vai ver com o seu orientador como ficará o cronograma de atividades. Lembrando que o cronograma vai começar com a revisão bibliográfica e terminar com a entrega do pré-projeto finalizado para a banca. Nesse período, o que você vai fazer, né? Então, de março a maio, o que você vai fazer? Você vai elaborar o seu projeto, você vai coletar dados, você vai analisar os dados, tá certo? Então, tudo isso vai entrar no teu cronograma, tá? O que eu indico que vocês façam?
Eu vou trazer aqui alguns exemplos na próxima aula de alguns cronogramas dos colegas que nós fizemos no semestre passado, tá bom? Vou pedir a permissão deles, por isso que eu não trouxe. Vou pedir a permissão para mostrar só os cronogramas de alguns dos trabalhos, para ver se fica melhor, se fica mais fácil da gente conseguir entender, tá certo? Só que o que eu queria que vocês focassem agora, né? O que eu queria que vocês fizessem agora? Já começaram a fazer a introdução do trabalho de vocês? Quem já começou a fazer a introdução do trabalho? Sim, Giovana já começou. Certo. Então, olha só, nós temos até o final desse mês. Eu não preciso que vocês escrevam muita coisa sobre o trabalho de vocês. Lembre-se que a banca está aqui nesse primeiro momento para ajudar vocês. Então, por exemplo, se a Laura escreveu alguma coisa no referencial teórico, só que foi só 2 parágrafos. E a banca vai colocar, escreva, acrescente mais informações sobre tal, tal, tal. Então, a banca aqui, nesse primeiro momento, ela está para ajudar vocês, tá bom? A avaliação mais rigorosa, ela será feita a partir do momento em que eu enviar o trabalho que a banca corrigiu para vocês. E aí, então, na segunda verificação, eles vão cobrar. Olha, eu pedi para a Laura fazer essas alterações aqui, a Laura não fez, tá? Então, eu pedi para ela acrescentar mais informações, não foi acrescentado. Ou eles podem falar, eu pedi, né? Aí nós pedimos, solicitamos para a Laura para ela fazer essas outras alterações, colocar mais informações, e ela realmente colocou. Então, isso já é um ponto a mais ali com a banca, tá? Então, não se preocupem. O que é que eu preciso que vocês façam? Escrevam. Peguem o Word e coloquem lá no Word esses tópicos. Introdução, tá? Referencial teórico. Então, o que eu posso... essa questão do referencial teórico, ela também é muito particular de cada tema. Eu não tenho como falar aqui para vocês o que vocês podem colocar no referencial teórico, porque ela é muito particular, tá? A Laura vai falar sobre alterações na microbiota, né, ali de pessoas que foram estupradas. Então, ela precisa explicar lá no referencial teórico o que é uma microbiota, quais são os micro-organismos normais, né, quantas pessoas são estupradas, o que é essa parte da perícia forense. Então, tudo isso aqui ela vai colocar lá no referencial teórico dela, tá? O Andressi vai falar sobre a biossegurança, então ele vai colocar o que é a biossegurança, qual a importância da biossegurança, quais as leis que tem que regem a biossegurança, o que são materiais perfluorocortantes, quais são as doenças que podem ser ocasionadas, né, se a gente não tomar ali todas as medidas necessárias, tá? Isso que entra no referencial teórico do Andressi. O Lucas vai falar sobre o dengue. Então, lá no referencial teórico, ele vai falar o que é o vírus dengue, quando surgiu, onde foi encontrado, quais são as doenças relacionadas, quais são os sintomas, tem tratamento, tem prevenção. Então, isso vai entrar no referencial teórico dele. Então, o referencial teórico, ele é muito particular de cada trabalho. Tá? É algo que você tem que conversar com o seu orientador. Então, eu peguei um trabalho onde eu posso, parecido com o meu, e eu vou verificar quais são os tópicos que esse trabalho ele faz essa separação, né? Quais são os tópicos que ele leva em conta para formar o referencial teórico. E aí, então, eu vou fazer o meu referencial teórico. Tá certo? Então, peguem lá o Word e comecem a colocar o primeiro tópico, introdução, segundo tópico, referencial teórico. E aí, dentro do referencial teórico, eu tenho vários tópicos. Se for uma doença, posso colocar histórico, né? Depois eu posso colocar forma de transmissão, né? Tudo isso aqui são tópicos dentro do referencial teórico. Terminei o meu referencial teórico, lembre-se que o referencial teórico é muito importante, né, no nosso trabalho. Vou colocar a minha justificativa, né? O porquê é importante eu fazer aquele trabalho, tá? Então, eu coloco a minha justificativa. Depois da minha justificativa, eu vou colocar os meus objetivos. Objetivo geral, objetivo específico. E depois eu vou colocar como eu vou alcançar aquele meu objetivo, através da metodologia, material e métodos. Quais são os materiais que eu vou utilizar? Quais são os métodos que eu vou utilizar? Vou fazer o meu cronograma e vou colocar as minhas referências, tá? Como eu falei, não preciso que vocês escrevam muita coisa, tá bom? O pré-projeto ele é de 15 a 20 páginas, contando com a referência, tá? Eu preciso que vocês estejam centrados no que vocês estão fazendo, façam de forma clara e sempre
sempre peçam auxílio do orientador de vocês, tá? Eu estou aqui para mostrar o que tem em cada item, o orientador, de forma geral. O orientador está lá para auxiliar vocês na forma específica, tá? Então, isso aqui é o que tem em cada item, mas no trabalho da Josiane, o orientador dela vai falar que ela tem que colocar tais coisas, tais coisas, tais coisas, tá bom? Então, essa relação com o orientador é muito importante. No TCC, a gente fala que é 30% o aluno e 70% o orientador. Por quê? Porque vocês nunca fizeram um trabalho nesse nível, né? De conclusão de curso, a não ser outras pessoas, né, que aí já tem outra graduação. Mas, de forma geral, esse é um trabalho mais complexo, mais robusto, mais completo. Então, parte do princípio que vocês nunca tiveram feito, e o orientador está ali para auxiliá-los. Alguém ainda não tem orientador? Alguém ainda não tem orientador? Bom, eu acho que todo mundo tem, já que ninguém respondeu. Então, o dever de casa de vocês é esse: colocar os pontos principais do trabalho de vocês, tá? No documento do Word, e começarem a se dividir o que cada um vai fazer, tá? Que já era que eu falei para vocês fazerem desde a semana passada, e eu espero que vocês já tenham feito, tá bom? Então, me mandem semana que vem tudo que vocês já tiverem escrito sobre o trabalho de vocês, mas eu gostaria também de ver principalmente os tópicos que vocês separaram, nos tópicos que vocês separaram o trabalho de vocês, tá bom? Mandem para mim. Escrevam. Ah, a Laura vai ficar com a introdução do trabalho, então começa a escrever, Laura. A Josiane vai ficar ali com material e métodos do trabalho, então, Josiane, começa a escrever material e métodos. E na semana que vem, eu quero que vocês montem um cronograma para mim, dizendo o que cada um vai fazer da equipe, tá bom? Ao invés de ser esse cronograma aqui, eu quero que vocês montem um cronograma dizendo o que cada um vai fazer da equipe e me mandem para eu saber se cada um que ficou responsável por cada item fez aquilo que foi acordado. Então, vocês vão se dividir hoje, o que cada um vai fazer, e vão começar a escrever. E semana que vem nós vamos fazer essa análise do trabalho, tá bom? Tudo certo? Então tá. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, não quer perguntar mais nada, eu vou encerrar a nossa reunião aqui, tá? E eu gostaria que vocês conversassem logo uns com os outros para saber o que cada um vai fazer, tá bom? Porque eu vou esperar isso na sexta-feira. Na verdade, eu quero que vocês me entreguem antes de sexta para que para que a gente possa ver aqui, tá? Com todo mundo. Não esqueçam, todas as atividades que eu vou passar para vocês vai estar relacionado ao trabalho de vocês. Sempre dentro do tema de vocês. Eu não vou passar nenhuma atividade fora do tema de vocês, porque eu quero que o trabalho seja produzido, tá? Não vou passar prova, não temos prova, e também não vou passar a apresentação para esse primeiro momento, que eu quero que vocês foquem na escrita. Então, eu espero ter um retorno também de vocês, tá certo? Bom, eu sei que se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, podem me mandar mensagem se não conseguir responder. Isso, nesse primeiro momento vocês só vão entregar. Então eu quero que vocês se dediquem. Podem me mandar mensagem ou mandar um e-mail, tá bom? Então, bom dia a todos e até a próxima aula.